Bom dia, crianças! Hoje, dia 31 de julho de 2020, estou aqui para desejar uma ótima sexta-feira para todos vocês. Hoje, a nossa aula vai ser bem legal, tá? Nós vamos encerrar a nossa semana falando de dois temas assim do nosso folclore brasileiro: uma lenda e um mito. Tanto as lendas, quanto os mitos são histórias que nós sabemos, que existem somente na nossa imaginação. Sabe aquelas histórias que a gente não conhece o autor, não sabe quem escreveu, e essas histórias são modificadas ao longo do tempo, porque tanto os mitos como as lendas são passadas de geração em geração, de pai para filho, e assim por diante, né? Então, hoje nós vamos ver a lenda da sereia Iara e vamos ver um mito, que é o mito do Maguari e o sono. A lenda da sereia Iara, ela também é uma história mítica. Já, na hora que vocês forem ver o conceito do que é mito, vocês vão chegar à conclusão que a história da Iara também é uma história mitológica, tá bom? Então vamos lá. Vocês já acompanharam, a história da sereia, que eu deixei lá no grupo de estudos. Agora nós vamos acompanhar a história do Maguari e o sono, na página 108, 109, e vamos fazer as atividades da página 110 e 111, do livro Buriti mais Português. O Maguari e o sono. Alguma vez você lutou contra o sono? Você vai ler um mito contado por indígenas do estado do Acre sobre uma ave que planejou matar o sono. O Maguari e o sono. O pássaro maguari, que em alguns lugares da Amazônia também é conhecido como cauauã, resolveu matar o sono para nunca mais precisar dormir. Para isso, decidiu esperar pelo sono pacientemente, pousado em um galho de árvore. Quando o sono vier, pego ele no bico, pensou. O Maguari esperou, até que viu uma sombra se aproximando. Deixou que se aproximasse para pegá-la. Esperou, até que, sem perceber, caiu no sono e acordou assustado, batendo as asas e gritando: "Quá, quá, quá!" Pousando em outro galho, disse para si mesmo: "Puxa, eu não percebi o momento que cochilei, mas agora eu vou ficar bem acordado e matar o sono", prometeu o Maguari, arregalando seus olhos o mais que podia. E assim, bem acordado desta vez, esperou pelo sono que não demorou muito e surgiu. O Maguari ficou imóvel, de tocaia, esperando que o vulto escuro se aproximasse para bicá-lo. Até que, sem perceber, dormiu novamente e acordou de novo, assustado, voando e berrando: "Quá, quá, quá!" E dizem, até hoje, o Maguari continua acordando assustado, depois de perceber que mais uma vez foi enganado pelo sono. E essa é uma história, do livro No Meio da Bicharada, Histórias de Bichos do Brasil, e o autor é o Ricardo Prado, da editora Moderna, do ano de 2014. Agora nós vamos passar para as nossas atividades, a nossa interpretação do texto. Na página 110 e 111, para compreender o texto. Converse com os colegas. Por que o Maguari queria tanto matar o sono? Para nunca mais dormir. Para isso que ele queria matar o sono. Por que não é possível matar o sono?
Porque o sono, na verdade, faz parte da nossa vida. Nós precisamos descansar, nós precisamos dormir para poder repor as nossas energias. Então, por que que não é possível matar o sono? Porque o sono faz parte da vida. O que quer dizer caiu no sono? Dormiu. Você sabe imitar o maguari caindo no sono e acordando assustado, gritando quá, quá, quá? Se você sabe, coloque sim. Se você não sabe, escreva não. Fique sabendo. Mitos são narrativas criadas para explicar fatos da natureza ou a origem de alguns costumes ou comportamentos. Não se sabe quem os criou. Muito antes de serem escritos, os mitos eram contados oralmente e assim foram transmitidos de uma geração para outra. Então foi aquilo que eu falei para vocês, né? Não só as histórias mitológicas, mas também as lendas foram transmitidas, né, de geração para geração. E antigamente não tinha o quê? Como escrever essas lendas, essas histórias míticas. Então era mesmo somente contada de um para o outro. Só que quanto mais você conta, a história ela começa a se modificar. Então é por isso que hoje em dia a gente vê muitas variações nas histórias, né? Porque conforme você vai passando, você vai contando, cada um acrescenta um pouquinho, o outro tira um pouquinho da história e a história acaba se modificando, tá? E os mitos, como está dizendo aqui, são narrativas criadas para explicar fatos da natureza, ou a origem de alguns costumes ou comportamentos, né? No caso aqui, são fatos da natureza, tanto na história da Iara, quanto também na história do maguari, que é um pássaro. Agora vocês vão responder. O que o mito, o maguari e o sono procura explicar? Ele procura explicar que é possível vencer o sono, o surgimento do sono, o maguari é uma ave assustada ou o comportamento do maguari? Aí vocês vão assinalar, né? O comportamento do maguari. Número 3. O maguari queria pegar o sono em seu bico. Então esperou, esperou e esperou. Ele esperou muito pelo sono ou só um pouco? Pela história, né, parece que ele esperou muito. Como é possível saber? A própria palavra aí, né, do texto esperou já dá a entender que ele esperou muito, né? Então, por isso que dá pra gente saber, tá bom? E da segunda vez, o maguari esperou muito? Não, ele não esperou muito da segunda vez, porque o sono acabou chegando logo, tá? Quem são as personagens desse mito? O maguari e o sono. Fique sabendo. Personagens são seres que vivem os acontecimentos nas narrativas. As personagens podem ser animais, seres humanos, seres imaginários ou coisas. Então, no caso da lenda da sereia Iara, então nós temos seres imaginários, né? Que é a sereia Iara. E no caso do maguari, que o maguari é o quê? O personagem é um animal. Nem sempre as personagens recebem um nome, mas suas características são apresentadas para que o leitor possa conhecê-las. Elas podem ser gordas, magras, tristes, valentes, engraçadas, preguiçosas, espertas, etc. A personagem mais importante da narrativa é chamada de personagem principal. Então, no caso, quem que é a personagem principal da história da Iara?
É a sereia, é a Yara, né? A própria Yara. E no caso aqui, quem que é o personagem principal? Maguari. Então, quem é a personagem principal desse mito? É o Maguari. Como é o sono na história? De acordo com a história, né? O sono, ele é uma sombra, um vulto escuro. Número 7. Escreva M para as características do Maguari e S para as características do sono. Que não se deixa pegar. Essa é uma característica de quem? Do Maguari ou do sono? É o sono, né? O sono que não se deixa pegar. Então, vocês vão colocar aqui a letrinha S de sono. Persistente. Quem foi persistente na história? O Maguari, né? Porque ele não desistiu de fazer aquilo que ele queria. Assustado. Foi o Maguari também, né? Uma característica do Maguari. Escuro. Quem é escuro, né, na história? É o sono. Então, vocês coloquem o S. Agora, essa perguntinha aqui, ela é uma pergunta particular de vocês. Vai ser uma resposta pessoal. E para você, como é o seu sono? Então, vocês vão relatar aqui como que é o sono de vocês, tá bom? Se você fechar os olhos bem devagar, vai ver uma sombra se aproximando. Será que o Maguari viu o sono assim? O que você acha? Número 10. Você gostou da história O Maguari e o Sono? Justifique. Se você gostou, você vai colocar que sim e vai explicar o porquê que vocês gostaram. Se você não gostou, vai colocar que não e vai explicar o porquê que não gostou, tá bom? No livro nós vamos fazer só isso hoje. Aí vocês vão pegar o caderno para registrar um pouquinho do que nós fizemos hoje no dia. Vocês vão fazer o cabeçalho, tá? Coloque 31 de julho, sexta-feira, o nome de vocês. Pode fazer com letra cursiva o nome, para quem já souber, tá? E como está o nosso tempo hoje. Língua portuguesa, projeto folclore, leitura compartilhada. Então, hoje as duas histórias são folclóricas. Número 1, lenda, sereia e ara. Então, eu deixei para vocês essa lenda, né, lá no vídeo, e deixei uma outra que está relacionada à parte de ciências, né, falando da importância das águas. Então, é uma historinha um pouquinho diferente, tá, da Yara, mas ela alertando sobre a importância de manter as nossas águas, né, dos rios, dos mares bem cuidadas, tá bom? Aí vocês vão fazer o desenho aqui da história e vamos aprender um pouquinho da palavra Yara. A palavra Yara, ela tem 4 letras, ó, 1, 2, 3, 4. 3 dessas letrinhas são vogais, I, A e A. E uma vogal só é consoante. Então, Yara é uma palavra de 4 letras, formadas por 3 vogais e uma consoante. Vocês vão escrever o nome Yara de forma e o nome Yara com letra cursiva. Observem que o I de Yara, ele é maiúsculo. Por quê? Porque nomes próprios, né, nós escrevemos com letra maiúscula no início. E Yara, vamos separar para ver quantas sílabas tem, ó. I, A, Ra. I, A, Ra. A palavrinha Yara, ela tem 3 sílabas. Quando eu tenho 3 sílabas, eu chamo de trissílaba. Número 2. Texto, interpretação, o Maguari e o sono. Isso daqui foi o que nós fizemos no livro. Então, vocês só vão registrar no caderno, né? Que vocês fizeram o texto e a interpretação. É só isso, é só fazer esse registro aqui. Número 3, nós vamos ler algumas palavrinhas do texto que nós acabamos de ler, tá bom?
Então vamos lá. Em casa vocês vão ler, não só copiar, mas também eu quero que treinem a leitura das palavrinhas, tá? Pássaro, Amazônia, sono, galho, árvore, sombra, assustado, asa, escuro, dormiu, maguari, acordando. E essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar para vocês, então, os vídeos lá no grupo para vocês assistirem. E vou deixar também a correção das atividades de ontem, tá bom? Um grande beijo, aproveitem o final de semana e até segunda-feira. Fiquem com Deus.